compartilhando essa live, quem for chegando. Estou aguardando. Conseguimos. Glória a Deus. Que deu certinho. Gente, ao vivo, vou para vocês, tá? Só Jesus na causa. Oi, Senhor, gente. Pai do Senhor, boa noite. Eu vou ser sincero para vocês, live para mim é um desafio. Eita glória! Gente, sejam bem-vindos a essa live. Não saiam, por favor. Quero fazer uma pergunta para você. Você conhece o seu temperamento? Se não, então fique aí, porque a gente vai falar, né, sobre isso hoje, sobre identidade. Então fiquem quietinhas aí e compartilhe essa live com outras pessoas para que possa chegar essa mensagem também a outras pessoas, tá bom? Eu vou estar orando para a gente iniciar a live e logo após, a pastora Beth estará à vontade para fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, tá, Beth? Fica à vontade. Amém. Aí você se apresenta para as pessoas, tá? Fica à vontade. Isso, Anne, fica aí, tá? Fica quietinha aí que hoje, ó, creio que tem uma palavra do céu, seja bem-vinda. Anne, pastora Beth está lá em Portugal, tá bem longe da gente, mas está pertinho aqui conosco na live. Seja bem-vinda, viu? Vamos estar orando? Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez eu quero te convidar, Espírito Santo, a essa sala virtual, Pai. Pai, que essa ferramenta nessa noite venha ser instrumento do céu para a vida de cada pessoa que aqui chegar. Cada pessoa, meu Pai, que aqui permanecer até o fim, meu Pai, para que possa aprender a cada dia mais com a Tua palavra e com seus ensinamentos a qual o Senhor tem trago, Senhor, aqui nessas lives, Senhor. Pai, que nós possamos ser edificadas através da Tua palavra. Pai, que possamos sermos visitadas pelo Teu Espírito Santo, aonde houver uma mulher, um homem, meu Pai, que estará ouvindo essa mensagem, que seja, meu Pai amado, recebido, Senhor, através do Teu Espírito Santo essa palavra, Pai. Vem arder nos seus corações, Pai. Então nós te convidamos, Espírito Santo, nesse momento, que não seja só uma sala virtual, mas que venha ser também uma sala espiritual, um ambiente espiritual, Pai, aonde sentiremos a Tua presença, Pai. Traga homens e mulheres aqui nessa noite que precisam ouvir essa mensagem. E eu creio que virá diretamente do céu para o coração da Tua serva nessa noite. Usa, capacita ela conforme o Teu querer e a Tua vontade, no nome de Jesus. Boa noite, pastora Dani, seja bem-vinda, minha linda, saudades de você. E, Beth, seja bem-vinda, pode se apresentar, fica à vontade, tá bom? Então, né, eu me chamo Elizabeth, né, eu sou formada em psicanálise, sou pastora e gosto de ser chamada de Beth, né? Acho mais carinhoso, mais íntimo, né? E hoje eu recebi esse convite aí, agradeço. Sou muito grata, estou aqui com algumas informações, até falei assim, Senhor, me dá tempo de passar tudo. Porque falar sobre temperamentos, né, é muito grandioso. É um conteúdo, leque, né? É muito bom. E aí eu falei, eu vou separar alguns pontos aqui para poder falar bem para essas mulheres aí, né, para elas entenderem, né, o que é o temperamento. Mas primeiro, eu quero começar com uma pergunta. Você não é apenas o que a vida fez de você, mas quem, aliás, uma frase de impacto. Mas quem você escolhe ser a partir de hoje? É porque eu iria começar com a pergunta que você fez. Mas pode repetir Aí eu falei, ela pegou a minha pergunta. E uma coisa que eu aprendi sobre os temperamentos é que a gente pode ser moldado, sim, pelo espírito, né? Que às vezes quando a gente fala de temperamentos com algumas pessoas, as pessoas falam assim, você está querendo dizer que eu sou assim, nasci assim, você assim, né? Síndrome de Gabriela. Mas não é. Você pode ser moldado o seu temperamento pelo Espírito Santo, mas para isso você precisa saber sobre o seu temperamento. Para que você venha orar, para que você venha buscar direção, que você venha se entender e como você reage. E aí a gente faz um conjunto que é de identidade. A nossa identidade ela é formada o quê? Por valores, por crenças, emoções, a nossa história de vida, a nossa personalidade e o nosso temperamento. Tem pessoas, profissionais que falam, a gente só tem um temperamento. Outros não, dizem que a gente tem um temperamento predominante e algum pouquinho dos outros temperamentos. Eu acredito nessa questão de que nós temos um temperamento predominante, mas que a gente tem um pouquinho dos outros temperamentos. Por exemplo,
Eu e Letícia já conversamos sobre um pouquinho sobre temperamentos, né? Eu já vou deixar claro, eu sou sanguínea, mas eu vou do sanguínea à colérica, depois que eu vou para fleumática e depois, por último, no melancólico. Eu sou colérica e tenho predominante no sanguíneo. Então, e as pessoas acham que isso é brincadeira, e não é brincadeira. Eu comecei a me entender depois que eu passei a ver sobre os temperamentos. Que eu falei, então é por isso que eu reajo assim, né? Porque as pessoas sempre falaram assim, você é muito louca, Beth, você é muito assim na emoção. E eu falava, gente, eu sou muito diferente mesmo. E aí, quando eu descobri que o sanguíneo ele é muito de emoção, eu falei, tá resolvido aí o problema. E para mim está sendo assim, desafiador trabalhar o sanguíneo que eu sou no Espírito Santo. Porque o sanguíneo é muito brincalhão, mas ele também tem, assim, ele é fogo consumidor, quase que igual o colérico, porém ele vai lá em cima e volta. Muito mais rápido do que o A Anne tá falando aí que acha que ela é sanguínea, hein? Vamos ver. Eu vou falar os pontos fortes, os pontos fracos de cada temperamento. E vamos ver se vocês se identificam, né? Mas a gente precisa entender que a gente tem que ser moldada para poder a gente cuidar e servir. Porque se a gente não for moldada pelo Espírito Santo, nessa questão dos temperamentos, a gente não vai conseguir somar no corpo de Cristo. A gente não vai conseguir somar em casa. Quando a gente entende os nossos temperamentos, o nosso temperamento, a gente entende do nosso marido, entende dos nossos filhos. Principalmente a mulher com o homem. Se o homem for fleumático, que é o meu caso aqui em casa, porque é sanguínea com fleumático, eu quase tem hora que eu quero matar o meu marido porque ele não reage igual a mim. Ele é mais parado. E aí eu falo, meu Deus do céu, me dá paciência. Eu fico assim, oh meu Deus do céu, homem devagar. Porque o fleumático, ele demora a responder, ele demora. Ele é assim, você fala assim, eu te amo. Ele, eu te amo. Você dá um presente para um fleumático, você percebe a diferença de dar para um colérico, para um sanguíneo e para um melancólico. O sanguíneo, meu Deus, é aquela festa. Né? E isso a gente percebe. Então a gente também tem que ter coragem de olhar para si mesma e ver também os nossos pontos fracos dentro do nosso temperamento para poder a gente permitir o Espírito Santo moldar. E não é fácil. E isso aí é o autoconhecimento. Se você tiver esse autoconhecimento, você vai começar a crescer, você vai evoluir, que é a tal da criança interior. A criança interior, ela tá ali viva. Gente, pasme, eu fui descobrir sobre a criança interior com terapia. E aí, sabe com qual idade a minha criança interior estava aos 40 anos de idade? 13 anos. Nossa, não sei sobre isso, ó. Fiquei curiosa, hein? A gente pode depois falar sobre isso. E aí eu descobri através da terapia, que é o nosso comportamento, que é como a gente se veste. Então, várias formas. E nossa criança interior, ela tá ali dentro, como tá aqui agora. Porém, eu amadureci essa criança interior. Hoje eu tô com 45 anos, me comporto mais como uma mulher de 45 anos, mas eu tinha reações de menina de 13 anos e eu não percebia. E aí o meu psicanalista que percebeu, falou, olha, você ainda não parou para notar como você se comporta, não? Aí Meu Deus! eu me comportava igual uma adolescente. E aí você, através da terapia, você vai descobrindo como que você está nessa idade. Eita. Através... Então, ó, já aí, gente, já tem uma dica. Após a live, já chama aí, gente, a pastora Beth, já marca já a sua sessão. Pra você descobrir dá para ajudar. Então você precisa se identificar. E uma das formas de te ajudar você se identificar são os temperamentos. Como a Letícia falou, Beth, eu amo esse tema. Eu falei, Letícia, eu também amo. Quando eu descobri sobre isso, eu fiquei assim, maravilhada. Mas a gente Sabe precisa. Por que eu amo esse temperamento? A questão do temperamento, para vocês entenderem o quanto isso é importante. Para mim ser quem eu tenho sido e a quem eu vou me tornar, e pelo chamado que o Senhor tem comigo, a primeira coisa que Deus começou a tratar em mim foi o meu temperamento. Uhum. Tá? E como ele tem me moldado. Tem horas que acontecem algumas ações, eu não ajo mais como antes. E eu assusto comigo e falo, nossa, não era assim que eu agia. Então, eu vejo que realmente o Senhor está me moldando, sabe? E até mesmo as pessoas, às vezes, me questionam, por que que você não fez isso?
mas é Aham. porque da questão de amar. Então, isso aí, gente, então eu me apaixonei. Quando eu descobri acerca dos temperamentos, foi amor à primeira vista. Eu vi que como é algo assim que muitas pessoas desdenham, né? Mas é É. muito importante. Muito, é muito importante. Ele anda lado a lado ali realmente com a tua personalidade, com a tua história de vida. Porque você reage dentro da sua história de vida de acordo com o teu temperamento. Porque se você passa por algum constrangimento, se você é melancólico, você vai reagir de um jeito. Se você é fleumático, você vai reagir de um jeito. E por aí vai, o sanguíneo e o colérico. E às vezes as pessoas não sabem disso. Aliás, a maioria das pessoas não sabem disso. E aí existem os conflitos. Né? Os conflitos entre pai e mãe, pais e mães com os filhos também, porque o filho se comporta de um jeito, o pai quer que ele se comporte como ele, mas não tem como ele ser porque ele é de outro temperamento. E aí eu separei aqui Provérbios 4:7, que diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria sim, com todos os teus bens adquire o entendimento. Ou seja, é com sabedoria, com conhecimento. Né? E o conhecimento, ele é libertador. Então você vai começar a entender por que você às vezes meiga demais, por que você é braba demais, por que você é chorona, por que é sentimental, ou porque é fria. E está tudo dentro ali do seu temperamento. Então, nós vamos começar com o sanguíneo, né? Que é o temperamento que ele tem o elemento ar. Ou seja, o ar, ele se movimenta. O sanguíneo, ele tem muito disso, de se movimentar. Ele está aqui, ele está ali. Ele é assim. Uma vez eu li que ele movimenta tanto a areia quanto as águas. Ele movimenta tudo. Se você reparar uma pessoa sanguínea, ela tem uma flexibilidade muito grande de se encaixar nos lugares. Seja se ela esteja tímida ou se não esteja, mas ela vai se encaixar. E ela, Verdade. normalmente, ela fala, ela tem o dom da fala, ela tem o dom Fica de... chegando, né? É, nem é porque ela quer chegar, é porque ela já chega Ela chegando expressa as mesmo. emoções falando, né? Sim, sim. E aí, a estação, olha só, ela é primavera. Ela é leve, Eita, ela é coisa alegre, ela é um linda. movimento. Então, você vê que o sanguíneo, ele é tipo assim, quase que alegria, né? Em movimento mesmo. É essa coisa. E vamos para os pontos fortes. Ela é comunicativa, como eu falei, entusiasmada. É um amigo que ele bota você para cima assim, em fração de segundos. Você pode chegar derrotada para conversar com uma pessoa sanguínea. A pessoa sanguínea vai fazer você rir. Você estava Verdade. chorando, você vai fazer. E é assim, ótima nos conselhos, é super ajudadora, é animada, é espontânea, é otimista, sociável, faz amizade facilmente. Ou seja, é aquela assim, cheguei, como a gente falou, ó, só super comunicativa. É? Todo mundo olha para o sanguíneo e fala, eu queria ser sanguíneo, porque o sanguíneo sempre se dá bem. O sanguíneo ele fala com todo mundo. O sanguíneo ele tá sempre aí na elite, tá sempre no. Menino, mas não pense não, porque a gente tem uns pontos fracos. Bom, as fraquezas e as virtudes, né? Isso é importante saber, viu? Olha, e esses pontos. E eu vou te falar como sanguínea que ser comunicativa demais às vezes atrapalha, porque a gente fala demais, fala até o que não era para falar. E é uma das coisas que o Espírito Santo tem moldado em mim. Né? Me segurar mais na fala, tanto nas Temperando. minhas reações, quando alguém fala alguma coisa, que eu sou muito franca. Né? Quando eu vejo, eu, pô, falei. Aí eu, ai meu Deus, não era para ter falado. Ó, chegou a mineira aí, ó. A Camila falou de mim aí, uai. E aí a gente não é que a gente seja aquela sinceridade para machucar. Mas, por exemplo, se você vai ter um conselho de uma sanguínea, ela não dá muitas voltas. Ela vai lá e pá. Ó, é isso Verdade. mesmo. É, isso é verdade. Muito. O defeito, falta de constância. Gente, essa falta de constância afeta muito a nossa área espiritual. Eu vou falar, nossa, porque eu tive assim, que ter uma disciplina muito grande para poder estar fazendo devocional, estar lendo a Bíblia, estar orando. Eu tive que colocar uma rotina, eu tive que escolher um horário, isso aí eu já estou aconselhando as sanguíneas, fazer um horário fixo, porque se eu não fizer esse horário físico, eu não consigo, por causa do meu dia a dia que é corrido. Então, sanguíneas, por favor,
observe essa falta de constância. A gente tem falta de constância em tudo, seja nos exercícios, seja na dieta, seja numa leitura de um livro. Tudo pra gente é porque a gente é leve como ar. A gente se deixa levar. E a gente se deixa tão levar que a gente também tem que tomar cuidado com as astúcias de Satanás. Porque a gente vai assim, aflorando, e vai, porque tudo pra gente tem que ser leve, tudo pra gente é oba-oba, é o momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Distraída. A distração, assim, é algo surreal na sanguínea. Tá aqui, mas daqui a pouco tá distraída com a borboleta. Meu Deus. Tá aqui a pregação. Se a sanguínea não sentar lá na frente, ela vai prestar atenção em tudo no culto. Meu... Ela presta atenção na palavra, ela presta atenção no cabelo da outra, ela presta atenção se a outra tá tirando foto, ela presta atenção até se deixar o que a outra tá falando lá não sei aonde, mesmo que ela não escute. Meu Deus, eu tenho predominante mesmo no sanguíneo. Às vezes eu fecho os olhos na hora da pregação, mas tem que tomar cuidado para não dormir, né? Mas eu fecho os olhos para eu me concentrar no que a pessoa tá falando. Porque se eu tiver naquele momento muito distraída, minha filha, você pode falar qualquer coisa que eu não tô nem prestando atenção, posso estar olhando para você. Eita. É, sanguíneas. É difícil. Esquece os compromissos. A sanguínea, ela também tem essa mania de esquecer os compromissos. Se não tiver rotina ali, não tiver uma agenda, gente, compra um planner, planner, sei lá, o inglês aí, mas compre, porque vai te ajudar muito. Age muito por impulso. É o que a gente falou. As emoções do temperamento sanguíneo são volúveis. Tá aqui feliz, daqui a pouco tá triste, tá animada, daqui a pouco tá desanimada, daqui a pouco é matar um, daqui a pouco é beijar. O sanguíneo ele é uma bagunça de sentimentos. Tudo dele é demais, ele é emocionado, ele faz uma tempestade no copo d'água. Ai, Jesus. Tudo pra ele é um drama. Nossa, assim. É muito amigo, tá, gente? O sanguíneo é muito amigo, é uma qualidade dele assim muito forte. Agora, ter os desafios do sanguíneo. Disciplina nas rotinas diárias. Isso aí é um desafio. Aprender a ouvir sem interromper. Eita. Precisa ter mais. Isso aí eu sempre. Quer ver eu achar um sanguíneo? É nessa questão aí. Oh, eu também, eu tenho dificuldade de ouvir. Eu tenho que ficar. Às vezes eu fico assim, ó. Para não falar. Aí eu fico assim, Senhor, me ensina a escutar mais, Senhor. Eu preciso ouvir mais, Pai. Eu preciso ouvir. Quando eu tô atendendo, chega assim, ó. Ai, chega a minha hora pra eu já dar lá. Arrasada de fala, né? Eu já tô anotando ali detalhadamente cada passo e vou, e quando é minha fala, eu falo, agora eu tenho que falar tudo. Só tenho 10 minutos, às vezes eu tenho que falar tudo. Ou 5. Controlar a impulsividade. Nós somos muito impulsivos. Ó, tem um aí falando, né? Misericórdia, né? Sem interrupção, né? É verdade. Controlar essa impulsão da gente de querer falar muito, de querer agir, de querer ajudar, de não pensar. O sanguíneo ele tem que parar, respirar, contar de 1 a 10, porque nessa situação dele, ele pode vir fazer uma besteira. Ele pode fazer aquilo que ele vai se arrepender. E normalmente o sanguíneo, ele também vem com ansiedade. Porque o sanguíneo, se você notar, ele faz tudo atropelado. Então, o grande desafio do sanguíneo é controlar, sim, a ansiedade dele. E ter disciplina, que é o mais difícil. Um sanguíneo disciplinado e um sanguíneo que controle a ansiedade dele, essa questão dele de volar, a impulsividade dele, ele é, sim, um sanguíneo tratado no Espírito Santo. Que escute mais. Então, meninas, desafio aí para vocês, né? Como melhorar com o autoconhecimento? Anotar as tarefas e compromissos, como eu falei. Reservar momentos de silêncio. Gente, a gente precisa ficar em silêncio e refletir. Eu até gravei um vídeo que está lá no meu Instagram sobre silêncio com o Senhor. Que o sanguíneo, se deixar, ele não faz silêncio. Ele quer falar o tempo todo com Deus.
Não dá nem um tempo de falar assim, Senhor, fala aqui. E é uma coisa que eu também me disciplinei muito para fazer. Isso aí. É ouvir o Senhor, né? Ouvir o Espírito Santo. É Forte. ouvir a natureza, sabe? Isso para mim foi assim, um desenvolver da minha mente muito grande. Praticar escuta ativa nas conversas. Sanguíneas, por favor, vamos ficar mais caladas. Vamos escutar a irmãzinha falar um pouquinho, porque ela também quer desabafar, quer botar para fora. Não é só a gente. Agora vamos pro colérico, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Agora sou eu. Letícia, ó, o elemento, agora você vai falar mais um pouquinho, que vai falar de você. Você tem que dar aí uma participação para as meninas verem. O elemento é o fogo. Verdade. É aquele que consome tudo, aquele que queima tudo. Qual que é a minha estação? Hã? Qual que é a minha estação? Você desconfia? Verão. O verão. Engraçado que esse verão combina mais com o sanguíneo, viu? Ah, não sei não, toda primavera mesmo. O verão, ele é intensidade, ele é liderança. O colérico, ele é líder nato. Líder nato, ele é assim, ele chega já liderando. E a gente tem que tomar cuidado, gente. Essa questão de liderança é tão séria. É bonito, né? Falar, não, mas é muito sério, porque às vezes a gente quer tomar a frente das coisas que não cabem a nós. Isso é muito sério. Não, e eu vou te falar, se o sanguíneo ele é sincero, o colérico ele é pior ainda. Ele é sincero e é tipo assim, é vapt-vupt, na sinceridade. O sanguíneo ainda dá uma enrolada, mas o colérico e sem paciência. Verdade. Se vocês forem conversar com a mulher colérica, contar o problema de vocês, não fique enrolando muito não. Porque ela vai escutar e vai te dar uma resposta curta e vai tipo assim, é isso aí, pronto, acabou. Não quer resolver, não resolve. Mas eu tô saindo, já te falei. Uma coisa forte no colérico, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas que agora bardeu aqui, é a questão de perdoar. Por exemplo, assim, não é questão de perdoar, não é questão, tipo assim, de ajudar alguém. Eu sou muito de ajudar, de querer fazer pelo outro, mas quando o outro tem interesse em ser ajudada. Isso que eu tô falando. Vocês vão lá e querem resolver o problema. Se a pessoa não quiser resolver o problema, vocês não ficam na mão, não. Vocês falam, então vai para lá, então que eu já tô tentando te ajudar. Você não quer ajuda? É isso aí. Então, isso eu me policio muito, gente. Sabe por quê? Porque eu não posso desistir das pessoas, né? Então, eu tenho que ter paciência. Então, a gente acaba, se a gente não tomar cuidado, a gente toma até ranço da pessoa, gente. Misericórdia, sério. Não, não vou ajudar mais. Gente, isso é horrível. Então, por isso, gente, pelo amor de Deus, sejam moldados aí, não pelo seu, né, não seja reconhecido pelos seus temperamentos, mas sim pela sua personalidade moldada em Cristo, porque é só Jesus que tem misericórdia. Por exemplo, um colérico escutando um melancólico e um fleumático é tipo assim, quase que matar o bichinho. E o sanguíneo também, porque aí fica aquela coisinha que não sei o quê. Aí fica o William é fleumático. Aí eu já logo falo assim, reage aí, mulher, vambora, mulher, que não sei o quê. Foi algo também que me ensinou muito, tá, Beth? Dentro do meu casamento, eu sei que eu preciso mudar muito ainda, porque se eu chamar o William que ele vai dizer, não, melhorou, né? Quase... 80%, mas eu sei que ele vai falar que eu preciso melhorar mais. Todo mundo precisa, né? Ninguém é 100%. Mas até mesmo na questão com os meus filhos e com o meu marido, por eu ter esse temperamento, é algo também que eu trabalho, a questão do Espírito Santo em mim, porque, gente, não é fácil. É muito legal fazer essa questão de temperamentos com casais, né? Porque a gente observa, quando você fala do temperamento que é da mulher, o homem faz assim, ó. E a mulher, aí quando você fala, aí fica assim, porque isso é muito importante mesmo. É você saber como que você vai lidar com a outra pessoa. Né? E aí é o que eu te falo, até para aconselhamento. Se você não entender sobre temperamento, é o que você falou, você vai desistir da pessoa. Você não vai entender que ela não é colérica, mas ela é melancólica. Ela é empatia, né? É isso aí. É isso aí. Você conhecer sobre temperamentos não diz só a respeito de quem você é, diz respeito de quem você é como irmão em Cristo Jesus. É você amar o próximo muito mais além do que você possa imaginar.
Porque você vai entender por que que a pessoa é chorona. Por exemplo, às vezes a gente se depara com uma situação de casamento que o marido faz alguma coisa e às vezes a mulher fica lá. Aí você fala, mas por que que ela não toma atitude, não conversa, né? Ela não consegue botar pra fora. Vou, por exemplo, no casamento, né? Vamos dizer, a sanguínea, que é a mais falante. E igual você, seu esposo, um fleumático. Então, você age, né? Você demonstra suas emoções falando. Né? Ele Eu e você somos extrovertidas. Eles são introvertidos. Então, tipo assim, eles expressam, mas caladinhos, não é muito de falar. Então, isso também dá muito atrito dentro do casamento. Isso é importante vocês saberem. muito aqui em casa, então, se eu deixar, entra atrito mesmo, porque ele não é de conversar e eu resolvo tudo com a conversa. Né? Tudo meu tem que ser bem explicadinho. Ele não, ele já é fleumático, ele fica mais na vamos, deixa a vida passar, né? Deixa inteiro, assim. Aí eu quero resolver. Ele não. Eu acho que ele pensa assim, deixa eu ficar calma aí, calma de calma. E por aí vai. Mas a gente também precisa compreender isso nos nossos maridos, né? Para que não haja esse conflito, que é o que você falou. Ó, determinada e prática, os pontos fortes da colérica, objetiva, corajosa e não tem medo de desafios. Aqui não tá, mas eu sei disso porque a colérica ela é uma ótima amiga. É Ela verdade. pode ser assim um pouquinho sem paciência para resolver os nossos problemas com a gente, mas a bicha ela tá ali disposta. A colérica Verdade. tem um bom coração, porque às vezes o pessoal fala assim: "Ah, colérico é ai, fogo consumidor". Não, ela é fogo consumidor quando ela sai ali um pouquinho da graça. Mas quando ela tá dentro das emoções dela ali controladas, ela é um amor de pessoa. Ela é comunicativa também. O sanguíneo e o colérico, eles andam muito lado a lado. A diferença é que o colérico ele é mais enérgico. Por exemplo, o colérico, ele demora um pouco mais a perdoar. Já a sanguínea perdoa mais rápido. Isso é Ele verdade. é tipo assim, ele é um sanguíneo mais assim, vamos dizer assim, mais atiçado. Mas não quer dizer que é uma pessoa ruim. É uma pessoa muito boa. É uma pessoa que se você chegar e falar assim, chegar para Letícia e falar assim, Letícia, olha, eu tô precisando de uma ajuda aqui, tal, ela vai te ajudar. Ah, eu tenho uma amiga me denunciando aí, gente. Socorro. Né, Letícia? Né, Jéssica? É isso aí. Só que ela vai ser muito prática, ela vai querer chegar e vai querer resolver o problema, minha querida. E se você for fleumática e não resolver o problema imediatamente, ela vai ali e vai dar um jeito de você resolver, ou senão ela vai aí resolver por você. Ela é assim, os pontos fracos, autoritária, que é justamente o que a Letícia falou da liderança, tem que tomar muito cuidado mesmo. Cuidado. Impaciente, muito impaciente, teimosa, e às vezes falta empatia um pouco, que aqui tá. O que seria essa falta de empatia? É justamente essa falta de paciência, às vezes, com certas situações. Mas, gente, Ai, mas vamos deixar claro que a pessoa colérica, ela é ser humano, né, gente? Ela também pode falhar, né? Porque as pessoas tendem a ver a pessoa colérica como um bicho, como uma pessoa do mal, como uma pessoa, ai, não tem Jesus no coração, ai, não vigia nada, a irmãzinha. Não, não é isso, gente. Ela só simplesmente não tem tanta paciência, assim, às vezes, com o caso da pessoa. Mas ela é uma pessoa de coração grandioso. Então, assim, vamos tirar, né, essa questão de ficar falando que o colérico é malvadão, né? É quase que falar verdade. lá no fogo do inferno, só porque o elemento dele é fogo. Fogo é força. Fogo, ele te hipnotiza. Verdade, Jéssica. Nós duas somos. Né? Ele não é só fogo consumidor, destruidor, não, mas é o fogo que clareia quando não tem luz elétrica. Era o fogo que pegava lá nas lamparinas lá, ó, com azeite. Era o fogo. Se a gente for ver também, né? O fogo ele aparece em vários momentos da Bíblia. Verdade. Consumia lá a sarça, né? E aí a gente vê a coluna de fogo. Então, o fogo, ele é força. É uma pessoa determinada, é uma pessoa corajosa. Se ela determina fazer um negócio, minha filha, ela vai fazer. Ela vai passar por cima das dificuldades. Então, ela não é só essa pessoa impaciente, essa pessoa briguenta, essa pessoa que não que é pavio curto. Não, ela é uma pessoa maravilhosa.
E a Verdade. gente vê isso. Os desafios dela. Controlar a agressividade verbal. A gente está falando sobre agressividade verbal, são aquelas coléricas que ainda não estão tratadas no Espírito Santo. Não termine essa agressão verbal, Não, né? deixa eu contar rapidamente isso aí para elas entenderem, assim, explicando, assim, desenhando. Boazinha, Para Jéssica. vocês entenderem o desafio aí da questão de controlar da agressão verbal, teve um acontecimento na igreja há uns anos atrás. Foi nesse dia que o Senhor Uhum. falou comigo: eu preciso tratar você, porque se você não for tratada, não vai viver meus propósitos. Tem que se posicionar. Por isso que eu até tenho esse tema esse ano aí, anual do Geração do Sistema. Mulheres posicionadas para viver um propósito. Tem hora que você vai ter que se posicionar até dentro do seu temperamento para você viver o propósito de Deus. Aconteceu um fato na igreja, de uma conversa fiada, que eu detesto, e colocaram meu nome. E eu fiquei muito nervosa com a situação. Eu esqueci que eu era cristã, que eu Gente, era ela queria, serva de ele não falou Deus. mesmo só por ela, ela queria matar ele com poder, sabe? Assim, eu entendo. Eu peguei o telefone, sério mesmo, esqueci. O velho eu apareceu em mim, ela conseguiu ressuscitar o que estava morto. O velho eu peguei o telefone e falei com ela: olha, eu vou na sua casa agora, eu vou dar na sua cara. Vou fazer você amadurecer, vou dar na sua cara. Gente, eu falei isso, estou sendo sincera, falei desse jeito com a pessoa. Quando eu falei isso, que eu desliguei o telefone, diante de Deus, gente, me deu um enjoo. Eu fiquei enjoada. Eu me senti comigo, tipo assim, é como se naquele momento eu me examinasse, eu não me senti bem com a minha fala, com a minha ação. Eu percebi que naquele momento eu agi por emoção, agi por impulso. Eu fui como uma colérica, uma sanguínea na hora ali, agindo no calor da emoção. Eu não me senti bem. E não dormi bem naquela noite. Aí o Senhor foi palestrando. Eu falei: Jesus, eu não posso agir assim. Esse não é um comportamento da mulher de Deus, sabe? Aí isso foi no sábado, quando foi no domingo, o meu esposo que pregou. E naquele dia, o Senhor não me deixou ouvir o meu esposo pregando. Eu ouvi a voz de Deus através do meu esposo ministrando. Naquele dia, eu chorei na igreja, gente, de uivar dentro da igreja. Eu soltei algo que estava dentro de mim para fora. Depois eu fiquei até com vergonha. Porque aquele dia Deus falou através do meu esposo, gente, através da palavra de Deus. Deus me confrontou literalmente ali naquela noite ali. E o Senhor falou tremendamente comigo ali no meu coração. Que eu precisava mudar as minhas atitudes. Eu ainda tentei questionar, mas Senhor, eu estou certa, não interessa. Né? Quando você fala fora do tempo, você se torna uma pessoa faladeira. Você perde a sua razão. Eu perdi a minha razão. Porque eu falei fora do tempo, eu falei errado, né? Agi errado. Então, desde aquele dia ali, eu percebi que o meu pior, sabe, sentimento era aquilo ali, eu tinha que mudar. E foi aí que eu fui procurar saber como que eu. Aí eu fui estudar sobre os frutos do Espírito. E através de eu estudar os frutos do Espírito, ali, sabe, o Senhor me apresentou ali a questão dos temperamentos e estou apaixonada até hoje. E eu gosto muito, estou estudando, eu quero me formar dentro disso, porque não só para ajudar as pessoas, mas também para me autoajudar, porque eu preciso melhorar mais, né? Então, esse testemunho feio, né, que se tornou bonito, para vocês entenderem que nós não podemos agir por impulso, que tudo que Beth está falando aqui hoje, a gente anota aí no caderninho, é tudo importante e bota em prática. Mas é verdade. Você falando sobre isso também, eu devo ter uns 2 meses que eu passei por algo também. Foi na academia, eu recebi uma proposta indecente, né, de mentir, e aí eu falei que eu não iria mentir. E aí eu falei, nossa, tá querendo que eu negocie com o inferno? Aí eu falei, não, cara, você tá querendo jogar meu ministério na vala por causa de uma mentira, por causa de algo para poder limpar o teu nome. E a pessoa falou, fez assim, me fez passar uma vergonha, né? Porque as pessoas escutaram. E eu fiquei parada olhando, eu falo que eu fiquei com cara de paisana, assim, olhando. Mas sabe qual era o meu pensamento? Eu falava, rapaz, se há um tempo atrás eu ia te pegar pelos esses cabelos. Ah, minha irmã, tu ia ver que. Ia ver a besta. Aí eu fiquei. Enquanto ela falava, eu ficava pensando na minha reação, que eu fiquei com a cara de paisana pra ela, tipo assim. Não, porque assim, eu já recebi essa proposta de mentir, já fiquei assim, né? Aí eu falei, ela, não, mas você vai fazer. Eu falei, não vou, não. Ah, você acha que eu tô errado? Então você me perdoa, me desculpa, mas eu não vou lá fazer isso que você tá querendo que eu faça, tá? Não vou negociar com o inferno. Peguei e saí, falei com meu marido, aí eu.
você escutou o que ela falou? Ele falou, não. Eu falei, ainda bem que tu não escutou. Agora eu não sei, foi como eu fiquei quieta. É o É, Espírito gente. Santo. Mas você só consegue também isso, Letícia, se você conhecer. Não tem como você estar na ignorância e falar, Espírito Santo, vem trabalha aqui, mas trabalha onde? Tem que falar, Espírito Santo, trabalha aqui na minha falta de paciência. Senhor, trabalha na minha mania de mentir. Senhor, trabalha na minha mania de querer fazer certas coisas, de fazer fofoca, de falar o que não deve. A gente precisa ter essa condição diante de Deus. E a gente só vai fazer isso, gente, quando a gente se conhecer. Eu costumo dizer, quando alguém vem se consultar comigo ou conversar comigo, eu falo, olha, toda vez que eu inicio, eu falo, eu me chamo Elizabeth e eu sou aquela pessoa, aquela profissional que vai te conduzir para dentro de você. Eu vou simplesmente segurar na tua mão e vou te ajudar a andar dentro de você para você se autoconhecer. Porque para mim a terapia ela é isso. Ela é um autoconhecimento. E os temperamentos são essenciais para você se autoconhecer. Porque você só vai saber lidar com você mesmo quando você souber suas mazelas, quando você souber as coisas boas, quando você souber suas dores. Eu costumo dizer que a terapia, ela abre a porta do guarda-roupa para aquele bicho-papão que está lá dentro, que você esconde. Igual a gente brincava agora, que as pessoas ensinavam, gente, e você tira aquele bicho-papão. E aí, aquele bicho-papão, na verdade, é você. Não é as dores que as pessoas te causaram, mas é você própria. São as coisas que você tem vergonha de falar, são as vergonhas que você tem vergonha de dizer, até para você próprio. E a terapia, ela vai te libertar nisso. E você, mesmo que você não faça terapia, você já estudando sobre, você procurando hoje identificar o seu temperamento, vá lá no Instagram, gente, no YouTube, tem tanta informaçãozinha, tem livros para você poder se identificar e para você ser um ser humano melhor, não é para a sociedade somente, não, seja cristão ou qualquer sociedade, mas para você própria. Para você se abraçar. Porque quando você estiver nos seus momentos fracos, você vai se abraçar. Se você sabe que você é sanguínea ou você é colérica e você fala demais, você se altera demais, você vai falar assim, ó, tá na hora de eu me calar. É isso aí. Porque eu conheço o meu limite. Estou no lugar, percebo que está surgindo certos assuntos, então eu vou sair dali porque eu sou sanguínea. E eu sei que se de repente falar alguma coisa, eu posso sair da graça. Então, eu vou me retirar em silêncio. Isso é o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, né? Melhorar esse autoconhecimento da colérica. Praticar o ouvir antes de reagir também. Fazer perguntas antes de dar ordens. E trabalhar o autocontrole emocional. É o que a gente estava falando. Agora, o melancólico. Tem melancólica aí, gente? Que apareceram sanguíneas, apareceram coléricas. Não, só tô vendo sanguínea e colérica aparecendo aí, gente. Mas você sabe que quando eu começo a falar sobre temperamentos com alguns grupos aí, elas primeiro acham todas que são coléricas e sanguíneas. Depois, elas me procuram e falam... eu acho que eu não sou sanguínea, não, eu sou melancólica. Aí eu, tá. Porque o colérico também, gente, ele é um pouquinho parecido com o melancólico. Então tem que tomar muito cuidado. O melancólico, a pessoa acha que o melancólico não se altera em nenhum momento, que ele é só dia ou azar. Menino melancólico, quando ele dana falar, quando ele se irrita, sai de baixo. Misericórdia. Qual que é a estação do melancólico? Outono. Eita. Profundo, analítico e organizador. O elemento dele é a terra. Faz formas, né? A terra é onde tem ali a agricultura, é onde há uma produção. Você vê como ele é forte, né? Então, se ele é terra, eu creio que ele também tem dificuldade de perdão, né? Muita! Vamos falar sobre isso. É o que menos perdoa. Meu Deus, forte, hein? Ele é analítico. Tudo ele analisa. Jéssica, qual que é o temperamento do Ronald? Conta pra nós aí, meninas. Vai colocando. Uma já falou aí que o dela é melancólico, que é a Paloma falou que o dele é melancólico. Vai deixando aí na escrita pra nós.
Ela é profunda e sensível, ou seja, se você magoar a pessoa melancólica, ela não vai fazer igual o sanguíneo, não. Ai, tá, daqui a pouco. Não, ela vai ficar mastigando aquilo ali. Ela vai ficar analisando. Olha, e é ali que ela analisa, ela pensa várias coisas. O perdão, nem pensa, ela só fica ali, analisando o que a pessoa fez. Muito tempo. Ela é profunda, ela sente tudo com a profundidade. Ela, se você falar que ela é feia, minha filha, ela estiver num dia horrível, ela vai dizer que você chama ela de horrorosa. Meu filho mais novo, Azaf. Gente, pensa numa criança melancólica. Meu Deus, misericórdia. Aí, ó, viu? Falei o melancólico com colérico sanguíneo. Olha, ela vai ficar ali extremamente organizada. É uma pessoa que é organizada. Seu filho é organizado ou tá na fase da que não é organizado? Eu tô rindo aqui que a Anne falou assim, ó, meu esposo achou que ele é os três, um pouco de cada. Sim, mas é o que a gente falou, tem um predominante e depois a gente vai identificando quem vai chegando, entendeu? Quem vai chegando. Ele é leal e confiável também, busca excelência em tudo, gosta de fazer tudo com excelência. Para ele não existe esse negócio de fazer de qualquer jeito, não. Tu vai chamar ele para fazer um bolo, ele vai usar a medida certa. Agora você chama a sanguínea aqui, ela vai querer inventar a medida do bolo e ainda vai querer que o bolo saia certo. É isso mesmo. Agora, o melancólico não, 50 gramas, vai passar, não pode nem passar 51 gramas. Ele é todo metódico. Tudo dele é certinho. Você imagina uma pessoa, a Bíblia do melancólico. As linhas devem ser certinhas, assim, alinhadas. Agora você pega a Bíblia da sanguínea aqui. Parece até que eu tô lá no jardim de infância. Porque é o temperamento, gente. Agora A Fernanda falou que tá longe de melancólica. Isso aí, Fernanda. Deve ser sanguínea, coitado. O colérico gosta de... Então você percebe isso no jeito da pessoa. Por exemplo, o guarda-roupa de um melancólico deve ser uma coisa bem organizada, né? Deve ser aquela coisa assim, até separada. Eu tô falando, vamos falar seu filho ainda tá ainda crescendo, mas vamos falar de um melancólico adulto, né? Deve ser aquela coisa separada até por cores, né? Tudo bonitinho, tudo certinho, né? Agora não vamos nem falar do guarda-roupa do sanguíneo, não vamos nem... É uma coisa que eu tô aprendendo, gente, depois de adulto, manter o meu guarda-roupa organizado. Um dia desse eu falei, parabéns pra mim, tô há mais de ano sem bagunçar o guarda-roupa. Glória a Deus. Sério? É aprendizado. Defeito dele, ele é pessimista. Esse é o problema do melancólico, junto quando ele bate com o sanguíneo e com o colérico. Por quê? O melancólico, ele vai ver as coisas piores da situação. E ele vai ficar batendo naquilo ali. Por exemplo, se ele teve uma decepção com alguém, ele vai demorar, de repente, 1 ano, 2 anos para poder parar de sentir aquela decepção. O sanguíneo e o colérico vão ser mais rápidos do que ele. Se ele tiver algum problema de relacionamento, ele vai demorar muito para se estabilizar. Então ele fica ali, aquilo que eu falei, ele fica mastigando e ele só vê que ele tá ali só sendo pessimista. Ele vai ver só as coisas ruins. Ele nunca vai ver as coisas boas quando ele tá em crise, quando ele tá no momento, que é a diferença do sanguíneo e do colérico. A crítica é excessiva. Você pode dar atenção a ele. Não, é porque ele tava tirando a cachorrinha, ele já tirou. Então, é a crítica excessiva. A crítica excessiva do melancólico com ele próprio é muito difícil. É uma das coisas que mais machuca ele emocionalmente. Primeiro porque ele se cobra muito quando ele erra, por ele ser muito perfeccionista, muito organizado. Então, quando ele comete um erro, para ele é quase que fatal aquilo. O sentimento de rejeição, que aflora muito grande, né? De abandono, que aflora. Por exemplo, o Azaf, ele tem muito complexo de inferioridade. Ele, o Azaf foi falar aos 4 anos de idade. Então, hoje, para honra e glória do Senhor, a Jéssica está aqui, né, ela vai vai saber me dizer, falar aqui certo, que é concordar comigo que eu vou falar. Ele, hoje, em vista daquilo que ele foi no início, quando ele começou a fala,
Hoje ele fala perfeitamente, mas ainda assim, quando você conversa com ele, você vê que a fala dele não é uma fala completa, né? Então, tipo assim, isso acaba com ele. É, Ele tá crescendo, ele se cobra muito. Né? E, nossa, menina, ele faz uma tempestade num copo d'água, e eu, por ser uma colérica, tem hora que eu tenho que ter muita paciência. Aí, na hora que eu começo a perder a paciência, aí me vem no espírito, gente, o temperamento dele é diferente do seu, ele é diferente. Aí eu tenho que parar, respirar, eu peço perdão, às vezes eu falho, aí eu peço perdão, perdão, filho, perdão. Gente, não é fácil, todo dia é um aprendizado, viu? é porque ele é muito rígido, né? Ele é muito rígido com ele próprio. Então ele exige muito dele. E aí, com isso, ele acha que as pessoas vão se decepcionar com ele, que ele não vai ser aceito. Então, assim, é uma coisa que tem que trabalhar muito nele, é essa questão dele se abraçar, né? Dele entender que ele é desse jeito e que ele não tem que se podar para encaixar em qualquer quadradinho da vida de ninguém. E que as Isso aí. pessoas têm que respeitar ele desse jeito, mas também que às vezes vai faltar um pouquinho de paciência com ele. E tá tudo bem. Essa questão que a gente tem que aprender quando nós não estamos bem emocionalmente. A gente tem que se abraçar, ou quando a gente tem alguma coisa, que aí a gente entra em outras feridas, né? Que são as feridas emocionais mais latentes, que é a rejeição, que é o abandono, que causa muito certas coisas no nosso comportamento. E aí os temperamentos vão ficando aí de acordo com como cada um consegue lidar com essas dores. É, mas o caso dele aí, pelo que você está falando, é justamente por causa da fala. Fala. E aí ele se vê nessa situação e aí ele tende a ser rígido com ele, a se criticar. Então, assim, é uma coisa que tem que prestar mais atenção mesmo nele, porque ele está se fazendo muito mais mal do que às vezes você sem paciência com ele. É verdade. Falou tudo. Entendeu? Porque ele está muito, com muito menos paciência com ele. E outra coisa, essa questão do perdão, gente, isso é terrível. Se qualquer amiguinho faz qualquer coisa com ele, gente, eu tenho que ficar trabalhando na mente dele, que ele não pode ficar com raiva. Ele guarda aquilo até do irmão. Se ter briga aqui, ele demora a perdoar, viu? Mas não é porque é falta de perdão, é porque é o que eu falei, ele fica ali observando, mastigando, pegando os pontos bons, os pontos ruins, porque ele Isso. é muito profundo. Então ele Meu sente Deus, tá? diferente. Gente, eu acho que é mais difícil ser um melancólico do que ser um sanguíneo, viu? É isso que eu falo. Porque o melancólico não é que há falta de perdão, é porque ele está ali ainda gerando, por exemplo, uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela dá ansiedade quando ela não entende que quais são os gatilhos que são acionados, ou não sabe que ela tá em ansiedade, ela começa a ter crises de ansiedade e daí vai vindo outras situações. Quando a pessoa sabe qual é o motivo da ansiedade, tudo, ela já sabe como reagir, como ficar. Por exemplo, eu tive crises de ansiedade pavorosas há anos atrás. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu já percebo os gatilhos e já sei o que eu tenho que fazer. Uma das primeiras coisas, gente, se abraça. Você não precisa ser Mulher Maravilha, você não precisa ser forte, não é porque você é crente, que tu tem que exalar todo dia firmeza, não. Tem dia, gente, que o vaso tá quebrado. Tem dia que o negócio, o soldado tá abatido. Mas não é aquele soldado abatido de que pensa desistir, não. Gente, tem dia que a carcaça dói. Entende? Porque quando você vira uma mulher posicionada, o inferno também, meu filho, se posiciona com o exército dele lá para te derrubar. E tu acha que é fácil? Não é. Aí vem os temperamentos que cada um vai reagir de um jeito. E aí você precisa entender quais são as suas reações para você também se prevenir e não sair da graça. Porque você está numa guerra. Você está ali trabalhando para Cristo. Tem que ser moldado. O inimigo sabe teus pontos fracos. Sabe que teu temperamento pode te levar a nocaute emocional. Então ele vai te atacar. Então você precisa ter essa compreensão dos teus temperamentos para quando você sofrer ataque, você vir e falar, opa, calma aí, isso aqui eu vou me resguardar, isso aqui eu vou me proteger. Então a gente tem que aprender sim sobre temperamento, a gente tem que levar isso para as nossas igrejas, tem que levar isso sim, porque isso é uma defesa no nosso emocional. É uma defesa. Porque as pessoas visam muito, ansiedade, depressão, isso e aquilo. Não, mas não visam o conhecimento de si próprio.
Como eu vou me defender para a ansiedade não bater a minha porta? Ou para ela bater e eu conseguir minimizar? Como eu vou fazer? Eu vou me entender para a depressão bater na minha porta e eu conseguir também lidar com ela. E você conhecendo o temperamento, você vai saber. Aí os desafios do melancólico. Não deixar a tristeza dominar. Ele não pode deixar essa tristeza dominar ele. Ele vai ter aquele momento que ele vai querer se trancar no quarto, querer comer todo o chocolate da casa, querer... Ai, meu Deus do céu, ela não me ama mais, ele não me ama mais, ele me abandonou, né? Porque o melancólico, ele, para relacionamento, ele fica ali onde eu errei, né? Eu poderia ter feito isso. Ele vai ter aquele momento, só que ele não pode deixar isso ultrapassar. Ele pode se abraçar, mas não pode se entregar. Esse é o grande problema e o desafio do melancólico. Com a crítica também. Que a questão não pode se entregar totalmente à crítica. Ah, eu errei. Ai, meu Deus do céu, errei. Mas espera aí, eu sou ser humano, eu sou falho, eu também erro. Então tem que começar a trabalhar isso, tá, gente? Evitar o isolamento, tá? O melancólico, ele normalmente se isola. Quando ele se chateia com alguma coisa, quando ele tá triste, ele se isola. Ele tem a tendência de ficar sozinho. Por quê? Porque ele fica pensando, remoendo naquilo, passa a história 10 vezes na Eu não tenho cabeça. certeza não, mas você falando aí, eu gosto assim de conhecer os temperamentos das pessoas, né? Até pra a gente vai conhecendo, descobrindo. Ô, Jéssica, me responde, eu acho que da minha irmã é melancólica. É, aí. Você acha que ela é assim, ela fica ali sentindo, se isola? Se não é, é o predominante dela. Isso aí. Reduzir a autocrítica e o perfeccionismo, que foi o que eu falei. Precisa reduzir isso dentro deles. Igual o seu filho. Ah, ele falou alguma coisa, você sentiu que ele ficou irritado, aí de repente essa irritação dele, ele leva para você de alguma forma. Ou seja, é falando alguma coisa ou é fazendo alguma coisa para tirar o foco daquilo ali, até para amenizar um pouco. E aí ele acaba te colocando numa situação que você se irrita. Aí é nesse momento que você tem que tentar sair dessa irritação e chegar para ele e falar: meu querido, tá tudo bem. Tá É isso tudo aí. bem. Não se cobre. As coisas são assim. Hoje foi assim. Eu sei que é difícil, mas é um exercício. É um Verdade. exercício que a gente vai aprendendo. E Ô, aí, gente, a Jéssica conhece a minha família mesmo, lá. Ela falou que a minha irmã é melancólica e minha mãe é sanguínea. mas ela é psicanalista, né? A psicanalista, ela não fica estudando as pessoas, mas às vezes uma conversa ou outra não tem como. Não tem Aqui como. o temperamento, a gente pode herdar ele, né? Então, agora eu entendi. Porque minha mãe é sanguínea, né? Eu pulei lá pro colérica. Porque tem a ver com a personalidade, é o que a gente conversou lá no início sobre autoconhecimento, tem a ver com a cultura, e aí a gente vai moldando essa personalidade com o temperamento que vai aflorando na gente ali, entendeu? Verdade. Ó, praticar a gratidão diária. O melancólico é muito bom, porque quando ele começa a ter um coração mais grato, ele vai ter um coração menos crítico. Vai ter um coração que vai olhar menos para as coisas ruins. Então, pode reparar que quando a gente tem um coração grato, a gente é mais alegre. Eu percebo, pelo Azaf, você falando do melancólico, tipo assim, quando você faz por exemplo, eu descobri que a linguagem de amor dele é a palavra de afirmação. Então, Uhum. eu pratico todos os dias essa linguagem, né? Porque eu tive que aprender essa questão da linguagem aqui em casa, que é outra coisa que eu quero trazer como tema aqui, que É é muito bom muito mesmo. importante, é lindo. Então, eu vivenciei umas coisas com os meus filhos, então isso aí me ajudou a me aproximar mais dos meus filhos. Então, hoje, por eu estar praticando essa questão da linguagem do amor com ele, então eu percebo, tipo assim, na mesma coisa que ele faz a tempestade no copo d'água, quando algo não tá bom com ele, mas em compensação, quando você faz quando ele se sente amado, ele é muito carinhoso, ele é intenso naquilo ali que ele faz. O melancólico, ele é assim. Ó, celebrar as pequenas vitórias. Que seria muito Isso bom aí. você ensinar ele a celebrar essas vitórias também. É, ele não conseguiu isso aqui, tá tudo bem. Mas ali ele conseguiu, uhul, vamos celebrar. Tem que ser assim, dar um pouquinho de sanguíneo, jogar uma pitada nele assim, e falar assim, vamos celebrar tudo. Isso Conversar sobre aí. sentimentos.
com alguém de confiança. Pro melancólico é muito importante isso, porque quando o melancólico... Gente, eu tenho uma amiga virtual, ela é melancólica. Mas não, hoje a gente se dá até bem. E a gente se conheceu no momento que eu tava sendo um relacionamento narcisista e ela também. Menina, olha, você tinha que ver. Aí eu, sanguínea, né? Aquela coisa toda, aí chorava, daqui a pouco... Aí, e ela com aquela melancolia dela. Aí ela me mandava mensagem, Beth, que não sei o que. Eu, pelo amor de Deus, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela, nossa, eu ligo pra você esperando uma palavra de amor, tu vem, acaba com a minha raça, tu joga a realidade na minha cara. Eu falei, mas eu tenho que jogar, porque se eu não jogar a realidade na tua cara, tu não vai se curar. É isso aí. Porque o melancólico, num relacionamento tóxico, ele é mais difícil de sair, principalmente com uma pessoa com transtorno de narcisismo, do que o sanguíneo, do que o colérico. Minha irmã, meu Deus. Agora que bateu aqui que eu entendi, que eu sempre falei, gente, o Azaf parece que até é filho da minha irmã. É isso mesmo, porque os dois têm o mesmo temperamento. Gente, olha, hoje que eu descobri isso. Aí eles ficam ali achando que eles são o culpado, né, o tempo todo, e que o camarada, que é o do transtorno, né, que tá fazendo tudo, não, eles que são culpados. Eu com ela, gata, você que não é culpada. E aí, há pouco tempo, isso tem mais de um ano, a gente conversando, deve ter uns 3 anos. Aí ela falou já desse, Beth, se não fosse você, eu acho que eu não tinha conseguido, porque você via, você me dava umas lapadas. Eu falei, mas eu tinha que falar, é porque eu também estava passando por esse processo, mas eu, como sanguínea, ela falava assim, cara, você dá a volta por cima, assim, muito rápido. É o temperamento, gente. Ela não, ela ficava mastigando, e daqui a pouco ela se sentia culpada. Culpada de ela ter sido sabotada na sua identidade e no seu emocional. E a única coisa que ela foi ser empática, foi amar uma pessoa que não soube amá-la. Mas ela se criticava e ela se cobrava. Agora vamos para o fleumático, que é o mais calminho, gente. Acho que o fleumático é o que acho que vive mais. Se a gente analisar, o fleumático é o que menos se preocupa. O elemento é a água. Ele pode ficar sólido, gasoso. A estação é o inverno, né? Inverno. Porque ele é calmo, ele é paciente, ele é estabilidade em pessoa. Ai, meu Deus do céu. Eu tô falando do meu marido é fleumático. Por isso dá risada. Oh, meu Deus. Então, as qualidades do fleumático. Pacífico, ele é tranquilo, diplomático, bom ouvinte. Ó, pro sanguíneo e pra colérica, tem coisa melhor. Você fala. Quando você quer conversar, aí ele não responde. Você conversa sozinha, mas aí você só fica com a pessoa ali te observando. Não, e quando é fleumático junto com TDAH? Que loucura, hein? Meu pai. Aí pega. Misericórdia. Que Deus dê calmaria e paciência para essa pessoa que convive com essa aí. Entendeu? Vou ser sincero. Ele é equilibrado, ele evita conflitos. Então, mulheres que têm maridos fleumáticos, que querem do DR, apesar que eu sou sanguínea, eu não gosto de DR. Mas vamos falar, é complicado fazer DR com o cidadão. Porque eu Essa que eu lembrei hoje, gente, deixa eu contar pra vocês aqui uma fofoca santa. A gente saindo lá da obra hoje de casa, e tipo assim, eu sou muito assim, de planejar na obra, falando, eu já profetizo, eu já declaro aquilo ali. E ele não, ele é mais, tipo assim, ele é mais paciente, ele pensa, não, mas a gente tem condição de fazer isso. Eu creio assim, que na média, como é que essa mulher tá falando, gente, isso é loucura. Tipo assim, na média, eu tô falando espiritualmente, ele tá pensando humanamente, né? Aí hoje foi bem engraçado, né? Porque eu fiz igual uma criança. Eu tô aqui declarando e você não tem pé. Aí eu saí na frente assim, ele atrás. Meu amorzinho, vem cá, calma aí. Minha esposa, mulher de fé, brincando atrás. Aí depois eu fiquei rindo aqui em casa sozinha. Eu falei, gente, olha que engraçado, os dois temperamentos. Eu ali, não é que eu tava brava, mas a forma que eu agi foi muito assim, de espontânea, né? Ele todo calminho, ele brincando comigo, é desse jeito, gente. Os temperamentos.
É porque a gente age muito assim, emocionada. Emocional. A gente é tipo assim, pensa, já vai mirabolar tudo. O fleumático, ele é o pé no chão. Ele é aquele cara que ele só vai fazer as coisas quando ele realmente tiver confiança. Vou dar um exemplo. Pelo menos, o sanguíneo e a colérica. Vou botar as mulheres. Vai lá, faz uma dívida. Já a fleumática não vai fazer essa dívida. Olha para vocês verem, gente, ó, o William é fleumático. Quando nós fizemos a nossa primeira casa, eu vi o local para comprar, para construir, e já ali de cara já profetizei a minha casa. Cheguei em casa, falei com ele assim: nós vamos construir. Ele olhando na minha cara assim, a cara dele já disse assim: ela tá doida, né? Porque humanamente falando, a gente não tinha condições de ter uma casa. Aí, como eu já sabia da situação, aí eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, vou fazer um trato contigo. Eu construí a casa, você paga o local. Acho que ele ia ter pensado, não, agora ela ficou doida de ser internada, né? Mas eu fui explicar a situação para ele. Ele confiou em mim naquele momento ali. Tipo assim, junto, gente, foi uma união legal de nós dois, sabe? Tipo assim, pedir permissão a ele para, porque a gente acaba a questão da liderança, né? Pedir permissão para ele assim, tá? Tomei frente da situação e ele fez do jeito dele, da parte dele, no tempo dele, o que ele pôde fazer, e eu também fiz o que eu pude. Ó, mas foi uma junção legal e nós conseguimos, Ó, sabe? vou te falar um detalhe Então, do tipo assim, fleumático. eu por ele só. E ele tinha, né, ele tem até hoje em questão de dívidas. Ele morre de medo. Meu marido, gente, pode não ter nada. Eu falo que a gente não pode não ter nada. Mas graças a Deus, a gente tem paz. Ele deita hoje a cabeça no travesseiro e não deve R$ 1, não prego pra ninguém. Porque morre de medo de ter dívida. E aí, tipo assim, naquele momento, para aquele momento ali, eu usei o meu temperamento e ao meu favor. Né? Eu encorajei ele naquele momento a ter algo que era necessário naquele momento. Então, a gente, né, tem aí, igual já está falando aí, tantas qualidades do nosso temperamento, as virtudes, mas também tem aí os nossos defeitos. Mas tem momentos que a gente vai ter que usar aí, gente, alguma coisa aí em prol do nosso bem para poder dar certo, viu? Uma Sim, isso diquinha aí. que você falou era o que eu falei que eu ia falar. O fleumático, ele precisa de um empurrãozinho. Se ele não tiver empurrão, galera, ele não vai. Ele não vai. Só que é o que a Letícia falou. Se vocês observarem, a gente aprende como mulher de Deus que a gente tem o nosso lugar, né, de ajudadora. Aí entra a sabedoria do Espírito Santo para usarmos o nosso temperamento também. Ela teve sabedoria do Espírito Santo para dar um empurrãozinho no fleumático, porque senão, se ela não empurrasse o fleumático, até hoje eles não teriam comprado. Não. Porque o fleumático, ele é devagar mesmo. Ele é devagar. Eu viajei com uma amiga minha fleumática e minha filha colérica, e eu sanguínea. Gente, a fleumática se alojou na caminha solteira lá, quietinha. Eu, sanguínea, tomei conta do quarto. A colérica queria exigir tudo, arrumar tudo. Aí teve uma hora que eu e a minha filha lá debatendo que colérica e sanguínea. Aí ela, gente, calma, gente. Eu falei, Jesus, essa garota tá viva, não. É Falei, assim. gente, eu dei uma cãibra, dei um grito. A fleumática continuou deitada. A colérica dormindo. Aí quando eu levantei, que ela tava tomando banho, eu falei, vem cá, tu não me escutou gritando, não? Aí ela, escutei, mas achei que você tava só. Eu falei, se eu morro aqui, rapá, se eu morro, olha essa sanguínea, se eu morro aqui. Aí ela, Pet, eu falei, caraca, se eu depender de uma fleumática, eu vou morrer. Você tá vendo? A fleumática, ela é assim, a pessoa fleumática. Se você chegar no auditório e perguntar, quem é sanguínea? Ah! Quem é colérica? Agora que é fleumática. É assim, gente, eu vi isso lá no Disco do Trono, que eu vi a preletora fazendo. Aí ela falou, gente, as sanguíneas são agitadas. A gente percebe que o temperamento ele existe de verdade. Então, mulher, você que tem um marido que ele é melancólico ou que ele é fleumático, tem a sabedoria do Senhor. E também dá esse. Vai, filho, vai. Mas um bonzinho, né? Agora, o ponto fraco, procrastinação, ó. Ele fica ali procrastinado. É aquela questão assim, ele nunca vai sair dali se não tiver uma pessoa ali que incentive ele. Se ele dificilmente ele vai ter coragem para agir alguma coisa humanamente
Igual a É Letícia isso aí. falou, ele não vai olhar espiritualmente. Ele vai olhar humanamente. Ele não Humanamente. confia. Ele vai, Sempre vai dizer que é impossível. aí ele encontrou uma colérica que, vamos lá, Deus tá Filho, na é frente. Deus. É Deus. É tipo assim, a gente tem que entender que o que falta em um, tem no outro. Mas É usando uma com junção. sabedoria. É o que Deus faz, é a junção. É, usando com sabedoria, que se não usar com sabedoria, passividade excessiva, ele é muito passivo, falta de iniciativa e dificuldade de expressar os sentimentos. Além do camarada ser passivo, o cara ainda tem dificuldade de expressar os sentimentos. Aí se depara com as sanguíneas, com as coléricas, e aí elas ficam, ai, ele não me ama, ai, que não sei o que, ele não É sabe isso aí. demonstrar. Por aí. E aí, normalmente, o que você está falando, a expressão do amor, a questão, a linguagem do amor, normalmente do fleumático é toque. Você Normalmente o acredita fleumático que ele é aqui de em toque. casa, o filho que o dele aqui, já fiz teste várias vezes, sabe? O dele deu atos de serviço. Também, atos de serviço também. Só não Atos é de de serviço. falar. Tempo também, ele gosta de dar tempo, ele só não vai falar, que é justamente o que a É, sanguínea e a colérica gostam. E a é sanguínea e a isso. colérica, normalmente, elas vão falar mais. O ato de serviço normalmente também tem, né? Mas a questão da fala delas vão ser mais. E também quando desagrada, né, gente? Quando desagrada, né? Mulher já fala, né? Ainda mais sanguínea e colérica. Desafios. Gente, os temperamentos é muito bom de falar, mas com a Beth fica melhor, tá, Beth? Você é muito boa com expressar Aqui, tema. você imagina o terror dos maridos fleumáticos, as mulheres coléricas e sanguíneas também. Ai, Deus O abençoe terror, que esteja dormindo do outro lado, que não o escute terror. nada. Eu fico às vezes achando que eu sou o terror do meu filho. Quero quem fica assim me olhando assim, ó. Eu falo, gente, eu acho que às vezes eu sou o terror. Gente, a gente tem que confessar, tá? Porque a gente tem Não, que olha para aprender. vocês verem, ó, vou te contar outra coisa engraçada aqui. Quando eu dou a mentoria da experiência do lar, eu sempre conto para as meninas esse testemunho, né? Essa questão da gente conhecer o outro é tão importante que no início do nosso casamento, o William é carioca. Você é carioca, né? Mas o William ele é carioca lá do Rio mesmo. Não sei se Não, você é daqui, da Rio não ou dá do Rio mesmo. tempo, de Caxias. Ah, é da Gema, meu. Então eu sou meu esposo, então. Então, vocês têm um hábito, assim, os carioca, eu percebi aqui na região, né, do Rio de Janeiro, da questão de descansar após o almoço, tem essas questões, né? Então, o mineiro não tem esse hábito, é dormir, é à noite. Chegou à noite, é a hora de dormir, mas de dia tem que estar aberto, tem que estar ligado. Às Então, vezes você falou que ela dorme com o inimigo. então, o que que acontece? Aí vem meu esposo, carioca, gosta de um descanso, daqueles cochilinhos básicos. Gente, com 2 minutos, ele fez assim, ó, fechou, abriu, ele descansou. Agora, gente, da onde seu descanso? Com 2 minutos. Mas é assim, tudo bem, É, hoje eu aceito isso e super entendo. Mas quando eu casei com ele de início, gente, tinha um tal de descansar, aí eu preciso descansar. Eu elétrica, pra frente, ligada no 220, no fogo, né, como aí... Então, menina, aquilo foi. Aí algumas vezes aquilo me irritava. Eu queria que ele fizesse uma coisa, não, eu tenho que descansar. Menina, teve um dia, gente, misericórdia, que eu falei pro meu marido assim: então morre, porque aí você vai ter um descanso eterno. Na briga eu tive essa fala com ele. Falei, Jesus de misericórdia, pô, voltei atrás, pedi teu perdão. Falei, meu Deus. Aí, por isso que eu também fiquei feliz de conhecer a questão dos temperamentos, que isso me fez entender que é o tempo dele, é o jeito dele, não é igual o meu, ele não tem que ser elétrico para frente igual eu fazer as coisas. Então, gente, conheça os seus temperamentos. Mais uma vez aí, procura conhecer, ter é. conhecimento, porque, ó, não é fácil não. O pessoal sabe botar tomar as decisões mais rápidas, né? Enfrentar conflitos necessários para a gente conseguir terminar. Estabelecer metas, que é o para melhorar. Estabelecer metas com prazos curtos, né? O Fromage precisa de ter prazo curto, senão o bichinho fica ali enrolando, fica 3 anos, 10 anos. Tomar decisões mais rápidas, enfrentar conflitos, né, quando necessário. Aí eu botei aqui, estabelecer metas com prazo, que eu me perdi aqui. Praticar pequenas decisões diárias, ou seja, dar a decisão diária para o homem aí durante o dia.
expressar as opiniões com clareza. O fleumático, ele precisa expressar a opinião, ele precisa aparecer. Quando eu faço o encontro do bate-papo entre mulheres, que eu falo sobre temperamento, eu falo, às vezes eu coloco aí meu marido como exemplo. E a minha mãe, ela participa dos bate-papos. Aí eu falei assim, não tem minha mãe. Pior que é, gente. Ele olha assim mesmo pra Beth, com aquela cara dele, e a Beth fica num nervoso, numa agitação. Entendeu? Aí o pessoal morre de rir, porque acaba, quando você olha com esse lado também, para os temperamentos, você até se diverte com aquilo Verdade. que te estresse no dia a dia. Porque você vê que são coisas bobas, que os temperamentos causam ali entre a gente e a gente acaba se estressando. Principalmente nós que somos mais enérgicas. Porque se a gente fosse melancólica com o marido melancólico, meninas, a gente não ia para canto nenhum. Então é o que a Letícia falou, Deus faz as coisas certas. Os temperamentos, eles também são da parte do Senhor. A mulher, ela carrega essas qualidades e também carrega os defeitos. Mas é a mulher que ela tem que ser sábia. Porque a mulher sábia, ela edifica a casa dela. Ela vai estar ali edificando a casa dela, vai estar edificando o ministério dela e vai estar edificando aonde ela vive. A sociedade dela. Então, para você ter ideia que você se autoconhecer é a chave. É a chave para você crescer, para você melhorar e você cumprir o seu propósito de Deus. Se você não se conhecer, você não vai conseguir cumprir o seu propósito do Senhor. Porque o seu propósito do Senhor é você ser luz, é igual a menina botou aí, sal da terra. E para você ser o sal da terra, você não pode ser igual às outras pessoas. Ela Não falou isso, seja sal, mas não seja grosso. isso aí. E a gente que é sanguíneo e colérico, a gente tem a mania de ser grosso mesmo, às vezes. E é uma coisa que a gente tem que disciplinar. Uma das coisas que eu gosto muito de conversar quando eu faço palestra, alguma coisa, eu sou muito eu. E às vezes tem pessoas que já me questionam, Beth, mas você fala algumas coisas assim que não é para você falar. Eu falei, não, eu falo o que é para falar, eu falo quem eu sou. Porque para eu ir para frente de um povo e montar um personagem é muito fácil. Agora, eu Ó, chegar lá e mostrar para elas que eu sinto dor igual a elas, que eu erro igual a elas, eu acho que é mais difícil ainda. quando eu vou ministrar, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Quando eu vou pregar, você sabia que eu já deixei eu até recusei, né, convites para pregar, porque eu já me questionei nessa fala, eu já percebi que na hora da minha fala, eu falei, Senhor, será que eu tô certa? Ou eu tô errada? Porque a forma que eu falo, parece que eu tô sendo grossa, que eu tô sendo brava, sabe? Gente, mas isso perturbou minha mente. Eu já recusei muitos convites pelo fato, eu mesmo ver vídeos meus e não gostar. Tipo assim, aquilo que estava sendo falado, tudo bem, estava sendo edificado, mas a forma como eu transmiti aquilo ali, falei, meu Deus, pra que tudo isso? Mas são coisas que, assim, sabe o que eu aprendi, Letícia, no decorrer do meu tempo? Eu lembro que quando eu me converti, eu não sabia para o que eu servia. Eu falei, não tenho voz para cantar. Gente, não me convida para cantar. Eu sou desafinada até com louvor cantando e eu cantando em cima em casa. Mas quando eu cheguei na igreja, eu não sabia quem eu era realmente. Aliás, se eu for falar para você, quando eu me descobri 40, 41 anos com terapia. Mas me perguntaram assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, não sei, eu acho que eu não dou para nada. E aí eu fui para o Ministério de Oração. Gente, quando eu orei a primeira vez, eu não orei nem um minuto. Eu nunca vi uma oração tão rápida, tão acelerada. Mas eu continuei ali, eu perseverei. E aí Deus começou a me dar esse dom de falar, sabe? De palestrar e de pregar e tal. E aí eu comecei a ministrar a palavra do Senhor e eu me identifiquei nisso. Para vocês que não sabem, eu fiquei 10 anos afastada, né? Eu fiquei casada há 14 anos com meu marido, me separei, fiquei 10 anos divorciada. Vim morar em Rio 10? das Ostras, 10 anos divorciada. Eu tenho um testemunho tremendo. Ó, vai E voltar para Deus, contar esse e testemunho, Deus hein? restaurou o meu casamento, né? Hoje eu vivo 3 anos de reconstrução. Não tá sendo fácil, tá, gente? Ó, esse negócio de reconstrução de filme, encontrou o amor. Não é fácil. Ainda mais 10 anos de diferença, né? E aí a gente vem, Deus levantou a gente para pastorear, trouxe meu chamado de volta. Mas o que eu quero falar é que lá atrás, eu com essa coisa toda minha, eu perguntei pro Senhor, Senhor, eu acho que eu não sirvo para nada e esse meu jeito de falar, eu sou muito diferente das outras pessoas. E eu não entendi essa diferença. Hoje eu entendo que tem a ver com o meu temperamento, né? E naquela época eu tinha um temperamento sem ser trabalhado.
Então você imagina a sanguínea dentro da igreja, nova convertida, sem estar trabalhada. Eu era o fogo consumidor. Eu era aquela coisa que as pessoas olhavam assim para mim e falavam: ai, não, a Beth é muito usada, mas não vigia nisso aqui. E um dia Deus falou para mim: eu vou te usar da forma que você é, diferente. Então é o que Deus me fez falar para você agora, Letícia. Deus, ele vai te usar e ele te usa do jeito que você é. Você nunca vai ser igual a mim, nunca vai ser igual a ninguém. Você vai ser você, porque você é única. Por mais que alguém possa ter o temperamento aqui sanguíneo igual a mim, ou tem o colérico, ou fleumático, mas nós somos diferentes, nós somos indivíduos. Cada um com a sua história, cada um com a sua vivência, cada um com o seu chamado. Mas uma coisa a gente tem que aprender: ser disciplinado no Espírito Santo. Aquilo que desagrada o Senhor, ele vai falar com você, como ele fala comigo: olha, não faça isso. Mas uma coisa que a gente não pode permitir é que as pessoas nos moldem por causa de uma sociedade hipócrita. Foi o que eu aprendi. Porque eu não tenho que pregar igual a fulano ou usar os termos que a fulana, porque Deus não quer me usar assim, porque eu não sou a fulana. Mas a sociedade, ela quer me moldar e quer te moldar. E hoje eu vou te falar, o grande ban hoje, para nós, mulheres que estamos nos posicionando e sendo levantadas para o Senhor, é sermos usadas pelo que nós somos e fomos construídas para sermos diante daquele que nos amou. Ele me fez desse jeito, esteticamente aqui, você também, e fez a minha personalidade, fez o meu temperamento, e ele quer me usar e me moldar realmente como um vaso mesmo na casa do oleiro, mas que nós possamos, mulheres, sermos moldadas pelo Espírito Santo e não deixar que a sociedade e nem o mundo e nem o inferno nos molde. É a única coisa que eu tenho para deixar para vocês aqui. Uma live simples, mas uma live que pode mudar a vida de vocês. A terapia mudou a minha vida. Eu fui curada, eu fui restaurada através de tratamentos terapêuticos. Se hoje eu estou aqui, você me pergunta quem eu sou, eu vou falar para você meus defeitos, minhas qualidades, vocês vão rir, vocês vão chorar. Eu não tenho vergonha de mostrar os meus erros, porque eu entendi que eu preciso me aceitar. Eu não sou perfeita. E se nós fôssemos perfeitas, Letícia, nós teríamos ficado lá na cruz com Jesus. Mas ele sim foi perfeito. E graças a ele, nós estamos aqui hoje aprendendo mais um cadinho dele, para a gente ser moldada e a gente trabalhar para o Senhor. E que mulheres possam, não só nós duas que estamos aqui não, mas quem está assistindo e quem vai assistir depois, possam se permitir serem moldadas nos seus temperamentos pelo Espírito Santo. Porque o Senhor, ele está levantando um grande exército de mulheres. E a gente precisa entender que chegou o tempo da gente se levantar como um corpo. Não desunidas, não criticando mais as outras, não querendo ser melhores, não querendo pregar mais do que a outra ou fazer uma live melhor do que a outra. Mas que nós possamos ser unidas num só corpo, em que Cristo possa ser a cabeça, sabe para quê? Para arrebanhar aquelas outras mulheres que ainda estão perdidas no mundo. Que vocês possam ficar com essa palavra, porque é assim que eu tenho me sentido. Tá doendo às vezes? Dói. As afrontas vêm? Vem. Vontade de chorar? Vem. Mas quando eu penso em desistir, eu falo, por que eu vou desistir? Se ele me amou imensamente, ele não desistiu de mim. E não há mal que dure para sempre. Não há que maldade ou que alguém fez com você ou a tristeza vai ficar ali, não, vai te consumir. Mas pega aquilo ali, entrega na mão de Jesus e se abraça. Vai para dentro do teu quarto, grita, chora, entrega para Jesus. Mas quando você sair daquele quarto, você saia com a certeza de que Jesus, ele é contigo. Ele é contigo. E você vai levantar e você vai cantar o hino do outro lado. O hino da tua vitória. Mas você precisa ser moldada. E às vezes, Letícia, a gente não quer ser moldado, porque moldado dói. Ser lapidado dói. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Se eu tivesse que voltar tudo que eu sofri, com separação,
criar 2 filhos sozinha, relacionamentos frustrados por causa de sentimento de abandono, tudo, para hoje eu ser a pessoa que eu sou. Ou se Deus me perguntasse se você quer voltar a ser aquela crente que você era antes de você ter se separado, e eu já pregava, já era de liderança, eu falo sinceramente para vocês, eu glorifico ao Senhor pelas dores que eu senti, pelos momentos de frustração, pelos momentos de solidão, de abandono, para hoje eu estar aqui. Porque eu estar aqui, Letícia, é um privilégio, é uma honra. Poderia estar com 1000 mulheres aqui, mas eu olho aqui, eu vejo 5 mulheres, e eu falo, glória a Deus, porque o Senhor me escolheu para estar aqui junto com você. Então, para mim, minhas amadas, quero agradecer Letícia pelo convite, agradecer assim imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. E primeiramente ao Senhor, que me resgatou, que me retirou do lamaçal do pecado mais uma vez e me colocou aqui, para esse chamado tão bonito, para ver mulheres sendo edificadas. E eu estar conhecendo mulheres lindas como a Letícia, como outras mulheres aí nos nossos encontros. E eu tenho aprendido muito, tá, gente? Ó, obrigada mesmo. Muito, tenho aprendido muito também com esses encontros, principalmente com você, gente. A gente está falando de encontro aqui, é que a gente sempre participa, né, Beth? Aqui dos encontros da nossa amiga Denise, né? Ela tem aí os chás dela, o chafé, os chamadas para a mesa, né? Uma mulher maravilhosa que nós conhecemos, ela tem esses projetos aqui, então a gente sempre está ali juntinhas ali nesses projetos, e ali a gente aprende muito uma com as outras, né? É um momento assim, é um tempo de qualidade mesmo para nós ali. Então, é algo que eu tenho aprendido, tá, meninas? Que eu falo para vocês, investir nisso. Investir na sua vida espiritual, num tempo de qualidade, com pessoas de Deus, com pessoas inteligentes, mulheres que têm experiência para compartilhar, sabe? Não perca tempo em lugares e com pessoas que não te agregam, que não te acrescentam, sabe? E algo que o Senhor tem sabe, falado muito comigo, principalmente por esses dias, por questão de sabe? Ter seleção, selecionar tudo, 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 sabe? Local, pessoas, né? Situações, só aquilo que vai te agregar, que vai te elevar. Então, esses encontros, para mim, têm sido, assim, divisores de água, assim como os projetos que o Senhor tem na minha vida também, e os demais que eu participo. Isso me ajuda muito. Até mesmo essas lives aqui, que é algo que muitas pessoas não valorizam, não têm paciência para sentar. Eu já fui muito tocada e alcançada por live de mulheres sensacionais, pessoas, sabe, que trazem coisas que agregam. Hoje, tanta coisa que nos edificou, que nos ensinou. Eu procuro lá no YouTube também, podcast com mulheres ali falando. Tal. Eu aprendo muito, sabe? Tempo que eu tô arrumando casa, eu coloco ali, eu tô ouvindo, eu tô aprendendo, eu paro, eu vou pego papel, caneta, anota aquilo ali, né, para guardar, para mim depois estar lendo. Então, a gente tem que tirar esse tempo pra gente, investir mais na nossa vida espiritual, no nosso autoconhecimento. Eu tenho, sabe, tentado focar nisso, isso é muito importante. Então, a gente sentar para ouvir uma mulher como você, Beth, ó, eu fico até amanhã aqui com essa live, porque eu creio que você tem muito a nos ensinar com as suas experiências. E às vezes a gente não entende os processos da nossa vida, mas hoje eu entendo que tudo que nós vivemos lá na frente vai ser tudo de ensinamento. Com certeza. Você vai ter voz de fala naquilo que você vai ensinar. A gente vê nitidamente que o Senhor te chamou para o ministério de cura, né? Não só ministerialmente, mas também profissionalmente na sua profissão como psicanalista. Isso é muito importante. E eu que te agradeço, né, por me dar esse tempo, essa disponibilidade para estar aqui nesse lugar, aqui, nessa ferramenta que onde muitos têm ferido pessoas, vem aqui para matar mesmo, né? Quantas pessoas têm sido destruídas através das redes sociais? E nós, como mulheres, nós temos que nos posicionar e pegar essa ferramenta, porque nós somos chamadas para ser parteiras, não coveiras. Né? A gente foi chamada para trazer aqui. Então a gente está hoje aqui como parteiras, trazendo aqui o pouco que a gente tem, mas eu creio que com Deus é o suficiente para ele fazer coisas grandes.
Só para poder encerrar aqui a minha fala, que foi o que Deus me tocou agora para falar, e o Senhor falou que é para eu falar isso porque tem mulheres que vão precisar ouvir isso aqui rapidinho. Não só que estão aqui, mas que vão assistir a live depois. Quando eu voltei para o meu marido, eu não voltei por amor, não, tá, gente? Eu voltei por obediência ao Senhor. Eu voltei para os caminhos do Senhor, apesar de eu nunca ter deixado de acreditar nele nesses 10 anos. Eu ia à igreja, adorava o Senhor. Eu falo que Deus não tirou meus dons de línguas. E essa Deus teve uma misericórdia muito grande, porque eu aconselhava mulheres. E tem testemunhos de mulheres que falam sobre isso. A Beth separada foi para eu não largar meu marido. Mas, assim, Deus, ele sabe todas as coisas. E o que eu quero falar com vocês é isso. Eu voltei por obediência, e meu marido também. Nós entendemos que a gente deveria voltar ao nosso casamento por obediência. E um dia, eu andando de bicicleta no centro de Rio das Ostras, o Espírito Santo falou assim para mim: vocês não voltaram a ficar casados porque eu quero vocês felizes. Não se trata de vocês, se trata do que eu tenho para fazer com a descendência de vocês. E ali eu senti o peso da minha responsabilidade que lá atrás eu falhei. Com os meus filhos, com o meu marido também falhou. Então, eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei o que o Espírito Santo quer falar com você. Mas um divórcio, ele é muito além do que a gente imagina. São gerações que vão ser rompidas as promessas do Senhor. E se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, ou se eu tivesse alguém que tivesse falado isso comigo, eu tenho certeza que eu teria aguentado um pouco. Porque você vai pensar assim, por que ela saiu de casa? Eu tive um banho emocional muito grande e eu simplesmente peguei meus filhos depois de uma situação, de outras coisas, porque por causa de vários fatores emocionais, eu larguei minha casa, larguei tudo, meu ministério, larguei tudo que vocês falam. Só peguei meus 2 filhos e saí de casa. E depois meu pai e minha mãe me trouxeram para cá, para eu vir morar aqui e ter uma estrutura de vida melhor. Então, para vocês terem ideia, eu larguei uma vida, assim, da noite para o dia, depois de anos doente dentro de um casamento. Porque meu marido sabia lidar comigo, ele é 17 anos mais velho que eu, né? Ele também me deixou muito doente emocionalmente, por não saber lidar. Eu cheguei doente emocionalmente. Então, eu não sei por que realmente eu estou falando isso. Mas o Senhor sabe o porquê eu estou falando. Então, procura ajuda, coisa que eu não tive pastoreio. Então, procure alguém que queira te pastorear mesmo, que queira lutar com você, que queira falar, olha, eu não vou dar tua vida para o inferno. Não vou deixar o teu casamento ser vencido pelo inferno. Então, que você fique com isso que eu estou falando, porque você resgatar algo de Deus vai vir as promessas. E, Letícia, eu vou te falar, voltei com meu marido com a situação adversa financeira, recomeçando tudo, porque às vezes a pessoa fala assim, voltou porque está na condição. Não, até isso Deus não permitiu. A gente está passando pelo processo da aposentadoria dele não passar, como eu já comentei com você. A gente está passando por processo. Sabe por quê? Para ser moldado, para ter testemunho, para as pessoas entenderem que uma reconstrução de casamento não é igual filme. É realidade nua e crua. E a decisão de ficar naquele projeto que Deus determinou para as nossas vidas. E que vocês, mulheres, possam receber essa palavra. Que de repente estão passando por algo aí, pensando, hoje é o meu último momento, eu quero me separar, eu não tenho solução. Eu vou falar um negócio de 10 anos separada. Olha, não é fácil sustentar 2 crianças sozinhas. Não estou falando para mulheres que apanham, para mulheres que passam por certas coisas, não. Mas eu estou falando para mulheres que de repente estão com problemas emocionais e não estão a ponto mais de aguentar o casamento. E a gente sabe disso, né, Letícia, que tem pra caramba, né? Muito. Muito, muito. É muito. E se precisarem de mim, é só me chamar lá no Instagram. Isso aí. Gente, muito forte seu testemunho, tá, Beth? A gente quer que você volte aqui para contar pra gente aí, para edificar vidas, né? Com certeza, muitas mulheres, né, que a gente conhece, às vezes está do nosso lado, né? Pessoas do nosso convívio, estão vivendo situações parecidas e a gente nem sabe, porque muitas se calam, né? A gente só descobre quando há o divórcio, quando há a situação bem crítica ali. Então,
é muito importante a gente trazer esses temas aí, sim, para a gente poder diagnosticar aí a tempo, né? E a gente poder oferecer a ajuda que a gente possa dar, né? Encaminhar, né, até vocês aí, você, Jéssica, as outras mulheres, né, que já estão formadas nessa área, já conhecem aí essas áreas aí que vai ajudar. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda têm preconceito acerca disso, né, Beth? Infelizmente. E o É, medo. a igreja O medo mesmo, a Letícia, falta de a falou. igreja ensina. A igreja me botou como adúltera, me botou como, sabe, o pior dos seres humanos. Eu passei também pela rejeição da igreja, pessoas que batiam no meu ombro e falavam: Nossa, hoje a tua pregação foi maravilhosa, e pessoas que me viraram as costas. Então, assim, eu sofri várias. Assim, Satanás ele armou uma situação para mim, né? E eu caí bonitinho porque não tinha uma estrutura emocional. E depois foi só destruindo o meu chamado. E, gente, voltar foi muito difícil. 10 anos tentando voltar. Eu chorava, sentia falta da presença do Senhor, eu sentia falta de ministrar. Eu pedi a Deus um testemunho, Letícia. E eu nem imaginava que o meu testemunho fosse esse. E há anos atrás Deus falou para mim: eu vou curar o teu marido através da tua vida. E eu falava: como assim? Eu vou voltar para ele? Não vou. E hoje eu entendo que, assim, ele não veio curado para mim. Eu já estava mais curada. E aí as pessoas falam assim: nossa, mas como isso aconteceu? Ué, desígnio do Senhor. E eu tô aqui firme e forte, crendo que Deus vai tratar ainda mais comigo e com ele, com os nossos filhos. O preço do divórcio foi os nossos filhos hoje não estão na presença do Senhor, né? Nós temos uma menina de 24 anos e um menino de 21 anos. Então, é o que eu falo, tem as consequências. E todas as vezes que eu olho para os meus dois filhos, eu penso, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente se eu tivesse aprendido mais sobre mim. Poderia ter sido diferente se eu tivesse tido uma cura emocional melhor. Se eu tivesse entendido sobre abandono, eu não teria tentado me matar, eu não teria trago tanto caos na vida dos meus filhos. Aí vocês podem falar: Beth, você não se perdoa. Não, me perdoei. Só, gente, que quando a gente sai da direção do Senhor, as consequências ficam. Deus, ele perdoa. E aí é que eu paro e te pergunto: até onde você está disposto a ir para viver as consequências da falta de confiança no Senhor, da falta de direção? Quanto mais consequências você vai suportar porque você não quer, ou não pode, ou não sabe como procurar um profissional ou alguém que queira te ajudar? A solução está em buscar a tua cura emocional. É isso que eu, sabe, tento falar para todas as mulheres que conversam comigo. Olha para você, se cura. A resposta está dentro de você. Os dilemas estão dentro de você. Não estão no seu marido, nos seus filhos, não. Estão dentro de você, como você vê essa relação. É como você está dentro dela. E nós, mulheres, Letícia, não somos ensinadas assim na igreja. Somos ensinadas a aguentar. Ah, a mulher sábia tem que ficar quieta. Não, não é sair brigando. Mas é às vezes demonstrar que está doendo. Demonstrar que não está feliz com o seu marido. Às vezes uma conversa faz ele perceber que você não está bem. Às vezes o teu marido não está bem emocionalmente. Ele não teve amor da mãe, ele não teve amor do pai, ele teve um caos familiar imenso e ele nem aprendeu a ser homem. Aí entra a terapia familiar, a terapia do casal. Então, antes de se separar, tenta pelo menos a terapia. O divórcio tem que ser a última opção, né? Infelizmente tem sido a primeira. Lá atrás, ó, mais de 10 anos, uns 13 anos, se tivesse hoje a visão que nós temos de psicanalistas, de psicólogos, se a gente tivesse hoje a profissão como a gente está tendo, como está se falando sobre saúde mental, eu tenho certeza que muitos casamentos não teriam sido desfeitos. E a gente precisa trazer, sim, Letícia, esses assuntos para dentro da igreja. Para casais, para encontros de casais. Não é chegar lá e ficar, olha para o seu marido e dar um beijinho. Olha para o seu marido e abraça. Às vezes a camarada não está nem olhando para a mulher não está nem olhando, ele está nem tendo relação sexual com a mulher. Mas ele, em frente dos outros, ele vai lá, vai fazer, ela vai rir, ela vai... Eu te amo. Mas quando eles saírem de lá, eles vão voltar a ficar separados.
Então a igreja precisa entender que não são esses momentos que vão fazer a felicidade do casal, mas é o momento de levar psicólogos, levar terapeutas, levar psicanalista para mostrar aonde está a ferida deles, nem que seja por um breve momento. Eu até tenho falado ultimamente que, até para a questão da liderança, toda liderança, ela deveria ser um psicanalista, um psicólogo, um Sim. terapeuta, porque a maior enfermidade do século é a mente, é o emocional, as pessoas estão doentes. É onde o Né? diabo está. Não tem como você fazer um gabinete pastoral se você não tiver um pouquinho de entendimento nessas questões, porque nem tudo é espiritual. Às vezes você vai ficar ali orando a vida inteira, repreendendo e não vai sair, porque não é demônio. Eu É tenho um caso, emocional. Nós tenho um somos caso de corpo, uma alma e espírito. conversa. Você né, sabe disso. A gente tem que tratar todas as áreas, né? Eu tenho um caso de uma conversa, Letícia. Porque o meu projeto aqui, eu te falei, que são um projeto dos soldados abatidos. Às vezes chega aqui com a situação, mas eu não consigo conversar com meu pastor, com a minha pastora. Aí eu vou ali, converso 2, 3 vezes. Aí ela volta, Beth, era só isso que eu precisava, de uma conversa. Para o casamento melhorar. Então, que a gente possa, minhas amadas, orar ao Senhor para que as mentes sejam abertas para esses debates, né? Uma vez eu fiz uma live falando sobre dons espirituais não é sinônimo de cura emocional. Falei também sobre a liderança que sangra quando ela não está bem emocionalmente. Olha, foi assim, foi uma live bem difícil, mas foi uma live que foi muito bem aceita. Eu fiz com a pastora Gisele. E assim, a gente debateu muito sobre isso, sobre a liderança que está sangrando em cima dos liderados, porque também não está curado Não tá emocionalmente. curado. Isso aí é importantíssimo, tá? Porque, infelizmente, é o que nós mais vemos aí, viu? É verdade. Mas vamos que nós fica aqui a noite toda, né, minha filha? Falar dessas coisas é muito bom, né? Oh, meu Deus. É só abrindo assunto, é só abrindo o tema, porque é forte, viu? Você quer É. concluir alguma coisa? Fica à vontade. Não, senão eu vou ficar aqui a noite toda, gente. Eu tenho história para contar. Eu sou sanguínea. Eita glória! Gente, muito obrigada. As meninas se divertiram aí com o tema, ouviram, né? Trouxe pra gente aí os seus temperamentos e eu quero agradecer vocês por ter ficado até aqui. Eu sempre falo que essas lives, se alcançar uma mulher, para mim já é o suficiente, tá? Eu não tô aqui por quantidade, mas sim por qualidade. Tá? Então eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui assistindo com a gente, você ainda que, né, possa ver. Vou deixar salva essa live, né, tanto no Instagram, vou marcar aqui Beth, que se ela quiser, tá, Beth, deixar ela no seu feed, vou marcar você lá como colaboradora, né? Vou colocar lá no YouTube, eu tenho guardado todas as lives lá no YouTube, no canal, pra gente não perder, e depois quem quiser ir lá, voltar a ver. Por exemplo, eu até falei na live de segunda-feira que Deus usou tremendamente uma pessoa um dia no culto, durante a palavra, era como se eu me senti como se tivesse só eu dentro da igreja, como se aquela palavra tivesse sido só para mim ali, sabe? Vivendo esses E eu momentos. louvo a Deus por ter gravado, ter feito um ao vivo daquela pregação. E um dia aqui, eu sentada na sala aqui, na hora o Espírito Santo mandou eu ir até lá e eu fui lá de novo, o Senhor retrouxe ele novamente, sabe, de novo aquela palavra. Então, às vezes parece que é bobeira, não. Então, no dia, na hora que você aí tiver qualquer dúvida acerca dos temperamentos, volta aí na live, veja de novo novamente, aprenda novamente, porque eu creio que o Senhor vai falar de novo com você. Vou deixar aqui gravada. E quero dizer, gente, que Beth será a nossa palestrante aí, vai trazer uma palestra pra gente lá da conferência do Geração de Sté, dia 27 de setembro. Já estou ansiosa aí para te ouvir, tá? Porque eu creio que você vai vir mais uma vez aí cirúrgica aí naquilo que o Senhor vai colocar sobre o teu coração. Tá, Beth? Você sempre será bem-vinda aqui. Se você se disponibilizar, a gente vai estar sempre aqui. Vou estar aí, vou sugar você um pouquinho aí, tá? Extrair de você aí essa sabedoria, esse conhecimento, essas experiências suas, porque nós precisamos aprender, sim, umas com as outras, né? Nessa unidade aí na obra do Senhor. Eu acho isso lindo, uma somando com a outra, né? E assim nós vamos edificando aí a obra do Senhor. Tá? Amém. Mais uma vez eu quero te agradecer, tá? Pela sua disponibilidade de estar aqui. E a você também que entrou, né? Quem chegou agora, volte aí, assista tudo, gente. Vocês vão sorrir, vocês vão ficar felizes, né? Com tudo que foi falado aqui, porque o Senhor ministrou em nossos corações. Por mais que tenha Verdade. alguns momentos, mas
fala toda a verdade ali, né? Falando com a gente ali, às vezes até somos confrontadas aí com as nossas virtudes, né? Com os nossos defeitos. E eu aprendi muito hoje, viu, Beth? O Senhor falou muito comigo aqui através da sua vida, que você continua sendo um instrumento, tá? E não se esconda, tá? Continue aí. Gente, Beth é uma sanguínea, mas que não aparece. Eu falei, gente, que isso? Não existe. Uma sanguínea que não aparece. Eu falei, não, tem que aparecer sim. Pessoas têm que conhecer você, né? Tem que conhecer sim isso aí, minha filha. Mostra aí o teu chamado, o teu trabalho, porque as mulheres precisam te conhecer. Você é instrumento de Deus nessa terra e as pessoas precisam conhecer você, né? E elas te conhecendo, eu creio que você tem algo aí a agregar, a somar na vida dessas mulheres, dessas pessoas. Gente, lembrando que Beth é psicanalista, né? Se você tiver interesse aí em algum atendimento, chama ela no privado, que ela vai passar o telefone dela, o contato. Super dinâmica, super divertida, Beth, uma mulher para frente, alegre, né? E eu creio que você vai ser aí feliz em poder estar fazendo aí Deixa eu essa só falando assim. Às vezes a pessoa não vai falar comigo, que vai chegar e falar assim, ah, a Beth vai cobrar terapia. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. O que a Letícia falou é um chamado, tá? Se quiser falar comigo, bater um papo comigo, pode me chamar lá no Instagram, que eu dou meu número, do WhatsApp. A Letícia sabe que eu bato papo mesmo, dou atenção. Então, se de repente você quiser conversar alguma coisa comigo, né, trazer alguma coisa, pode me chamar, que eu não vou cobrar, não vou falar, vou conversar com você por WhatsApp mesmo, porque eu tô aqui, em primeiro lugar, para fazer a obra do Senhor, tá? Eu não tô aqui para poder ter paciente, não tô. Eu sou mais chegar e falar, gente, me chama para ministrar a palavra, que eu amo ministrar a palavra e palestrar, mas você nunca vai ver eu chamando porque eu quero paciente. Então, verdade. assim, eu, quando eu vou palestrar, eu nem falo que eu sou. Ah, me chama lá. Letícia mesmo viu. Eu não falo, quiser consulta, alguma coisa. Mas se você quiser conversar, se você estiver no momento, de repente está aí pensando até em se matar, ou está aí no desespero, pega lá no Instagram, me chama lá no privado. Fala, Beth, precisa, eu vi assistir a live. Eu queria falar com você, queria que você me desse um momento de atenção. Pode me chamar, tá? É uma mão segurando na outra sempre aí. Isso é importante. Obrigado, minha linda, por esse amor que você tem aí pela obra, pelas pessoas. Então, a gente tem que agarrar mesmo essas pessoas que sabem amar, né? Sabem trazer, levar cura, onde a gente tem vivido numa sociedade onde o amor tem se esfriado um pelos outros, ninguém se ama, ninguém, né, quer levar cura, mas eu louvo a Deus que ainda existem remanescentes, né? Existem mulheres ainda posicionadas, ainda viver o propósito do Senhor, esse é o intuito, né, dessa live, né? Trazer aí um encorajamento, né, às mulheres a se posicionarem, né, para que possa viver o propósito do Senhor. Meninas, muito obrigado, tá, por estar aqui. Jéssica, ó, você bem tem que vir aqui também numa live aí, trazer um tema com a gente aí, Fiquei né, curiosa com Jéssica, porque ela falou tanto, aí eu falei, meu Deus, ela deve ser também. vocês vão ser super amigas, chama aí, faz amizade com Jéssica. Jéssica é um amor, tá longe, me abandonou, sabe, me abandonou. Tô esquecida aqui, né, Jéssica? Tô te esperando, te aguardando aqui em casa, viu? Jéssica tá carente, Jéssica. Tá carente. Você é melancólica agora, hein? Pode deixar, vou deixar de ser colérica, você é melancólica. Gente, ó, um grande beijo, a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau, Beth, obrigada. Fica na paz.